Certo, então começando aqui nossa parte agora de transformações termodinâmicas de sistemas fechados, vamos dar início à parte de equações gerais, começando com a capacidade térmica à pressão constante, que é dada da seguinte forma: Cp igual à constante dos gases, por exemplo, como 83,144621 em centímetros cúbicos vezes bar sobre mol Kelvin, mas também presente em outras unidades, como joule por mol Kelvin e assim por diante. Ela também tem presentes os coeficientes A, B, C e D, que são dados tabelados, o B sempre acompanhado de T, o C de T ao quadrado e o D de T a menos 2. Então perceba quando você pegar nessa tabela, por exemplo, a NES, o B ele sempre é acompanhado de vezes 10 a menos 3, o C de vezes 10 a menos 6 e o D de vezes 10 a quinta. Não se esqueça dos valores. Botar eles pode gerar grandes erros nos seus resultados. Nós também temos a capacidade térmica a volume constante, que é definida como Cp menos R, que vai ser útil mais para frente, durante essa aula. Nós temos a temperatura relativa, que é definida como T sobre Tc, Tc sendo também um dado tabelado, a depender do seu fluido. Nós também temos o coeficiente de compressibilidade, que é definido como P vezes V sobre R vezes T. E agora, já entrando naquelas equações que vocês veem mais normalmente, talvez tenha até um certo temor, mas não temam. Vamos ficar aqui e ver que é algo até bem tranquilo, começando pela variação de entalpia, que é definida como sua parte que varia a temperatura, sendo Cp dt, e sua parte que varia a pressão, V menos T, Tv dt. E para a variação de entropia, a parte que varia a temperatura, Cp sobre T, e a parte que varia a pressão, Tv dt. Vendo que aqui tem um menos, nessa parte aqui, para a variação de pressão, para integral de pressão. Porém, o que é esse volume nesse caso? Como o volume é definido vai depender de cada equação de estado, mas vamos começar pela mais simples de todas, a equação do gás ideal. Você já deve ter visto essa equação aqui, equação de Clapeyron, P vezes V igual a R vezes T. Ah, eu acho que tem algo errado aí. Aqui não está faltando um N? Não. É porque nosso volume ele tem unidade de centímetros cúbicos sobre mol, por exemplo. Ou seja, como se o N estivesse passando, dividindo e ele tivesse tudo acumulado nesse V aqui, que é a nossa unidade de volume para a termodinâmica. Isolando aqui o V, nós temos V igual a R vezes T sobre P. Percebe também um detalhe que o valor de compressibilidade Z para gás ideal vai ser sempre 1, por essa relação entre as variáveis. E sua derivada, bem simplesinha, vai ficar só R sobre P. Agora, com isso em mão, nós podemos substituir, por exemplo, na variação de entalpia. Substituindo V e o dVdt, ficamos dessa forma. Porém, aqui nós temos R vezes T sobre P, e aqui menos T vezes R sobre P é a mesma coisa que a mesma coisa, ou seja, zero. Integral de zero, zero. Ou seja, nossa variação de entalpia para gás ideal apenas depende de variação de temperatura, o que é claramente algo bem ideal e nada realístico. Agora, já a nossa variação de entropia, substituindo aqui o dVdt, ficamos com R sobre P, tirando R por ser constante. Agora uma integral bem simplesinha, fica ln de P2 menos ln de P1, e utilizando a propriedade de logaritmos, isso aqui vai ficar ln de P2 sobre P1. Assim, ficando apenas um termo com integral. Nós também acontece algo bem especial para a variação de pressão vezes volume, no caso de gás ideal. Por volume ser dado dessa forma aqui, nós podemos cancelar as pressões, ficando só R vezes T, deixando R em evidência, nós obtemos isso aqui. A variação de pressão vezes volume pode ser dita apenas como uma variação de temperatura, sem necessariamente saber a pressão ou volume do seu componente. Agora, as variações de energia do sistema fechado. A equação dada por uma variação de energia no sistema fechado apenas depende da troca de calor e a troca de trabalho. Porém, a variação de energia também pode ser definida como integral de T até 2 de CV dt, mas como vimos anteriormente, CV é Cp menos R. Utilizando a propriedade de integrais, vamos separar isso aqui em duas integrais. Vamos deixar o R em evidência na segunda integral. Integral de 1, bem simplesinho, T2 menos T1. Porém, eu já vi essas coisas aqui, não? Esse daqui é o ΔH de gás ideal, e esse segundo termo aqui é a variação P vezes V. Ou seja, ΔU igual a ΔH menos ΔPV. Juntando as duas equações, temos que ΔH menos ΔPV igual a Q mais W. Agora, o que significa quando o exercício diz adiabático reversível? Primeiro, adiabático. Adiabático significa a troca de calor é zero. Irreversível significa que nós podemos definir a variação de entropia da seguinte forma. Porque C igual a zero, aqui nós vamos ter três opções para isso ocorrer. T está no zero absoluto, ΔS, ou seja, variação de entropia ser zero, não confundam com a entropia ser zero. Apenas que quer dizer que não variou. Ou os dois são zero. Nesse caso, eu garanto para vocês que não estamos na temperatura do zero absoluto, ou seja, ΔS igual a zero. O exercício também vai dizer que tal ponto é saturado. O que isso significa?
Significa que os pontos de pressão e temperatura daquele ponto se correlacionam através da seguinte equação de Antoine, sendo A, B e C valores tabelados, mas não confundam com A, B e C do CP. Agora indo aqui para o nosso primeiro exercício. Água inicialmente a temperatura de 693,15 Kelvin e pressão de 44,31 bar é expandida no sistema cilindro-pistão até um ponto de saturação de forma adiabática reversível. Qual o trabalho gerado? Utiliza a equação de gás ideal. Já podemos perceber aqui alguns termos que apareceram anteriormente: saturação e adiabática reversível. Além de perceber que nós não temos todos os dados de temperatura e pressão necessários, mesmo com ΔS igual a zero com adiabática reversível. Como resolver isso? Esses aqui são os dados. Percebam que o Antônio está em kPa e Celsius. Quem quiser dar uma pausa para tentar resolver sozinho, mas já dando continuidade. Primeiro, a transformação seria dada da seguinte forma: numa temperatura e numa pressão maior para uma temperatura e uma pressão menor. Afinal, se trata de uma expansão, ou seja, o volume também está aumentando. Porém, nós não podemos fazer essa transformação diretamente. Nós temos que separar em duas transformações. Uma a T constante e outra a P constante, no caso sendo T1 e P2 constantes. Ou seja, dada da seguinte forma. Aqui, o que significa cada termo, aquelas integrais aqui, dadas as cores aqui. O que nós também podemos perceber, então, a substituir que ΔS vai ser igual a zero, ou seja, abaixo reversível. O que nós também podemos fazer é deixar o R aqui em evidência, passar dividindo 0 sobre R, 0. Porém, ainda ocorre aquele problema que eu já mencionei. Nós temos T2 e P2 como variáveis. Como resolver isso aí? Ponto 2, como eu disse, é saturado, ou seja, podemos escrever o P2 em função de T2 através de Antônio, da seguinte forma. Aqui no caso temos divisão por 100, pois nossa pressão aqui embaixo está em bar, e esse Antônio voltava em kPa, ou seja, ao dividir por 100 nós obteremos também um valor em bar. E o valor aqui do coeficiente C do Antônio mudou um pouquinho, pois nós subtraímos 273,15, afinal a temperatura aqui está em Kelvin. Então ao botar uma temperatura aqui em Kelvin, nós temos que subtrair 273,15 para servir como um Celsius, ou seja, o nosso coeficiente C mudou. E através de iterações numéricas 1 sobre, nós obtemos que T2 é 429,432236 Kelvin. Utilizando essa temperatura, nós podemos calcular o ΔH. Percebendo aqui que aquela transformação lá de pressão vai ser zero para gás ideal. Ou seja, obtemos o valor de menos 94.822,5638 cm3 barra sobre mol. Percebam que é um valor negativo por se tratar de uma expansão. Nosso ΔPV vai ser dado dessa forma resumida para gás ideal. Só substituindo os valores, nós obtemos que é menos 21.926,71354 cm3 barra sobre mol. Também negativo. Voltando aqui à nossa equação do sistema fechado, que esse é um zero por ser adiabático reversível, substituindo os valores, obtemos que o trabalho gerado é menos 72.895,85026 cm3 barra por mol. Agora entrando na nossa segunda equação de estado, a virial. Ela é dada da seguinte forma: V igual R vezes T sobre P mais beta. Ou seja, aqui tem uma parte bem parecida com o gás ideal, mais uma soma desse beta. O que é esse beta? Ele é uma correção de volume para deixar ele mais próximo de um real. Ou seja, também possui unidade de volume. Porém, o que ele é? Ele é dado pela seguinte equação. São 0,083, 0,422, 0,179, 0,172, 1,6 e 4,2 dados fixos do beta. Já TC, PC e o TC presente nesses TRs aqui, de T sobre TC, e o ômega, eles são dados do composto, do fluido. O ômega nós chamamos de fator acêntrico, inclusive. E por aqui ter T sobre TC, o beta é uma função de temperatura. Ou seja, ao derivarmos V por T, o beta não vai simplesmente sumir como uma constante, vai ficar dBdt. Mas não temos. Derivar isso aqui é bem simples. Primeiramente, 0,083 e 0,179 vão simplesmente sumir por serem constantes. O TR vai abrir como T sobre TC, por listarmos dois. Podemos, pela regra da cadeia, deixar ele em evidência ao ser derivado. Então aqui vai ficar 1 sobre TC, que vai cortar o TC daqui, com o TC que abriria aqui. E os TRs eles vão subtrair um de seus expoentes. Ou seja, que vai ficar menos 2,6, por estar aqui na parte aqui de baixo, aqui menos 5,2, por estar aqui também na parte de baixo. E, pela regra da cadeia, eles vão descer aqui, vai ficar menos 1,6 vezes menos 0,422 e menos 4,2 vezes menos 0,172. Que essas duas multiplicações dão 0,6752 e 0,7224. Agora, substituindo na variação de entalpia primeiramente. Substituindo o volume e a derivada de volume e temperatura, fica dessa forma. Da mesma forma do gás ideal, nós podemos cortar esse R vezes T sobre P com esse T vezes R sobre P, mas esse T vai continuar multiplicando esse dBdt, ficando da seguinte forma.
Caso nós possamos calcular o beta ou DBDT, nós vamos parar por aqui e só destacar os valores aqui. Mas caso nós não tenhamos valor de temperatura, cuja essa variação de pressão é constante, para calcular o beta ou DBDT, nós vamos ter que abrir eles da seguinte forma, criando essa expressão muito grande que não vai caber na sua calculadora. Porém, temos como resumi-la. Primeiramente, vamos deixar esse R vezes TC sobre PC em evidência, com esses valores aqui. Só que por aqui não ter TC, vai aparecer 1 sobre TC, ficando da seguinte forma. E T sobre TC nada mais é que TR. E passando aqui o TR multiplicando, nós vamos diminuir um desses expoentes aqui, ficando 1,6 e 4,2. Porém, agora, nós temos os mesmos expoentes desses valores aqui, ou seja, nós podemos juntá-los, ou seja, menos 0,422, menos 0,6752, menos 0,172, menos 0,7224, pois esses dois aqui também estão sendo multiplicados por ômega, ficando da seguinte forma, que agora caberá facilmente na sua calculadora. Agora, a variação de entropia, substituindo DVDT, vamos ficar da seguinte forma. Caso não possamos calcular o DVDT, apenas uma brisa dele, mas não temos mais nada a resumir nesse caso. Então agora vamos para o nosso segundo exercício dessa parte. Um fluido refrigerante, inicialmente em condição saturada a temperatura de 258,15 Kelvin, é comprimido no sistema cilindro-pistão até uma pressão de 12,025927 bar, de forma adiabática reversível. Qual o trabalho requerido? Utilize a equação virial truncada no segundo coeficiente. Esses aqui são os dados. Caso queiram parar um tempo aí para pensar como resolver, mas já dando procedência, nosso tema será da seguinte forma. Perceba que agora nossa reta irá subir, ou seja, qual P e qual T são constantes vão variar, mas o formato triangular continua o mesmo. Agora P1 será constante e T2 será constante. Dado da seguinte forma. Pelo fato do ponto 1 ser saturado, nós podemos, através de T1 em Antônio, calcular o P1. Assim, substituindo a fórmula de ΔS, fica da seguinte forma. Abrindo essa agora da DBDT2, já que nós não temos o T2, vai ficar da seguinte forma. Deixando o R em evidência aqui nessa integral, e depois deixando em evidência geral, e passando dividindo, subindo assim com ele. E abrindo aqui os TRs, ficamos da seguinte forma. Agora dependente só da variável T2. Por iterações numéricas ou por solve, nós obtemos que T2 é 313,801,503,9 Kelvin. Com ele podemos calcular os TRs, obtendo os seguintes valores. Os TR nós podemos calcular os beta1 e beta2, obtendo os seguintes valores. E podemos também calcular o DBT2. Nós não vamos calcular o DBT1, pois ele não será necessário, afinal apenas o T2 é constante naquela segunda integral, e o DBT2 não é utilizado para mais nada além disso, nesse exercício. Mas não haveria problema nenhum, além de perda de tempo, calcular o DBT1. Assim, obtendo o seguinte valor. Agora, calculando os nossos volumes pela seguinte equação, com beta1 e beta2 já calculados, obtemos os seguintes valores. Agora calculando o ΔH. Só substituir os valores, nós já calculamos beta2, T2 e DBT2, nós já achamos e calculamos. Substituindo tudo, ficamos com o seguinte valor. Agora aqui, para a nossa variação de pressão vezes volume, não temos a classificação de gás ideal, mas não temos, pois já calculamos V2 e V1 e nós já temos P2 e P1, ou seja, ficamos com isso aqui. Juntando tudo aqui no sistema fechado, cuja arbática vencível, ou seja, Q vai ser igual a zero, vamos ficar que o trabalho é 27.914,52479 cm3 bar por mol. Percebam que é um valor positivo por se tratar de uma compressão, ou seja, nós estamos exercendo o trabalho, perdendo o trabalho para essa compressão. Agora entrando aqui na nossa terceira parte, última desse primeiro vídeo. As transformações termodinâmicas, a determinação de volume por equações cúbicas. Primeiro, o que é uma equação cúbica? É dado pela seguinte equação. Primeiras coisas que nós percebemos já de bem diferente delas em relação às outras. Ela não tem apenas volume, ela tem 3. Ou seja, ela terá 3 raízes, daí vem seu nome cúbica. Como achar cada raiz, nós vamos ver mais à frente. Outra coisa que também percebemos é que o V não está explícito. É o P que está, e não temos como deixar o V explícito. Ou seja, será bem mais difícil colocar em um ΔH e um ΔS. E além disso, nós temos essas coisas conhecidas, se A, B, Epsilon, Sigma, o que são eles? Bem, vamos pensar por ordem alfabética. O A é dado como psi vezes R ao quadrado vezes TC ao quadrado sobre PC vezes alfa. Não ajudei muito, né? Deu uma variável e surge com duas novas, psi e alfa. E o B é ômega vezes R vezes TC sobre PC. Não ajudei muito, mas um pouco mais que o A. Mas agora resumindo todas essas de uma vez. O que elas são? Elas dependem de qual equação cúbica, por isso são equações cúbicas, no plural. Cada uma delas vai ter um valor inteiro ou real para sigma, epsilon, ômega e φ. Ou seja, apenas um valor muito comum. Mas já o alfa é em função de t. Dado da seguinte forma, sendo Van der Waals mais fácil para todos esses coeficientes, até o Penrose-Robson, que é um pouco mais difícil, mas nada mais. Vai ser apenas mais coisa para colocar na calculadora. Nenhuma dificuldade extra. Para ver isso, vamos fazer um exercício aqui.
Determine a variação de volume sofrida pelo propileno em um processo no qual a temperatura e pressão mudam de 283,15 Kelvin e 2,7 bar para 303,15 Kelvin e 30 bar. Utilize a equação cúbica de Penn-Hobson. Esses aqui são os dados. Caso queiram pausar para tentar fazer sozinhos, mas já dando procedência. Primeiro vamos calcular o B, que independe completamente da temperatura, pois não tem um alfa. Substituindo os dados, obtemos esse valor aqui em dados de volume. Agora, calculando as temperaturas de saturação e as comparando as suas respectivas temperaturas, nós podemos saber se eles estão em estado vapor ou líquido, que vai ser bem útil lá para frente para determinar qual chute de volume utilizaremos. Calculando aqui as temperaturas relativas, obtemos os seguintes dados. Calculando os alfas, obtemos os seguintes dados. Calculando os As, obtemos os seguintes dados. E, substituindo aqui nas equações cúbicas, obtemos as seguintes equações. Mas, como achar esse V agora? Pois temos 3 raízes, como achar a raiz certa? Isso vai depender, como eu já disse, do estado que estiver seu fluido. Para vapor, vai estar mais próximo, nós estamos inicialmente o volume de gás ideal. E para líquido, nós estamos naquele B que nós encontramos mais 10. Ou seja, substituindo aqui, nós obtemos que esses aqui serão nossos chutes iniciais. E, resolvendo, por iterações numéricas ou sobre, nós obtemos que cada um dos volumes dão isso aqui, até que bem próximos dos nossos chutes. Agora, calculando a variação de volume pedido, nada mais é que V2 menos V1. Subtraindo, obtemos menos 8.233,205,825 cm3 sobre mol, o que dá um valor negativo por se tratar de uma compressão. Então, aqui, começando a nossa primeira parte do segundo vídeo, vamos começar pelas transformações termodinâmicas em sistema aberto. Primeiro, qual a diferença da variação de energia para sistema fechado e sistema aberto? O sistema aberto será dado da seguinte forma. Nós percebemos algumas semelhanças, mas ΔH e esse aqui é mais W. Só que percebemos que agora esse aqui é mais W tem um pontinho. O que isso significa? Significa que agora não se trata mais de sobre mol, e sim sobre tempo, por exemplo, segundo. Isso acontece devido a essa vazão molar, esse N ponto, que é, por exemplo, mol por segundo. Além disso, nós temos esse dNu dt, que será zero normalmente, e uma variação de velocidade ao quadrado sobre 2, mais aqui uma variação de gravidade vezes uma cota de altura. Gravidade sendo, por exemplo, 980,665 centímetros por segundo ao quadrado. Observe que, se tratar de uma variação, se nós tivermos uma velocidade ou uma altura constante, será zero, mesmo tendo um certo valor entregue pelo exercício. Esse certo valor que talvez seja entregue de velocidade, por exemplo, um diâmetro constante, será dado porque velocidade vezes uma área circular, que será tida através do diâmetro, vai ser igual a uma vazão volumétrica. Vazão volumétrica com valor de densidade e massa molar, podemos obter a vazão molar. Mas ao estudar, por exemplo, dois diâmetros diferentes, do início e no final do sistema, assim teremos uma variação de velocidade. Pois, pela vazão ser constante, uma velocidade 1 vezes uma área 1 será igual a uma velocidade 2 vezes uma área 2. Nossos equipamentos para o sistema aberto serão dados pelos seguintes. Primeiro, a turbina. Perceba que agora nós tratamos de um trabalho real, um trabalho isentrópico. Isso será dado devido agora aos exercícios não se tratarem mais de adiabático reversível. Serão apenas adiabáticos. Porém, nós podemos relacionar o nosso adiabático reversível, obtido através de ΔS igual a zero, obteremos esse W isentrópico, da mesma forma que obtínhamos o W real anteriormente, como eficiência nós obteremos o real. Com esse real nós podemos obter os dados de temperatura e tudo mais, também reais. E para a turbina, a relação de eficiência está da seguinte forma. Por que a eficiência dá de uma forma diferente para cada caso? Será que na turbina expansor, nós ganhamos energia com ela, ou seja, nós ganhamos trabalho. Ou seja, ao se aplicar uma eficiência que é um valor entre 0 e 1, nesse trabalho aqui ideal, nosso trabalho isentrópico, obtido através de ΔS igual a zero, nós obteremos um trabalho aqui menor, ou seja, ganharíamos menos energia. Já uma bomba ou compressor é um gasto de energia, ou seja, nós queremos que fosse o menor possível, mas ao se dividir por um valor menor que 1, o final será maior do que o isentrópico. Já para o evaporador ou condensador, nós teremos variação de calor, porém, nosso trabalho será igual a zero. Já para uma válvula, nosso calor e nosso trabalho será zero. Ou seja, se nós também não tivermos dado de velocidade ou de altura, uma cota de altura, nós temos nosso ΔH igual a zero. Ou seja, a válvula nós não dissemos ΔH igual a zero, não ΔS igual a zero. Assim, já indo direto para o real, sem necessidade de uma eficiência. Vamos ao primeiro exercício para fixar essas coisas. Determine o trabalho necessário, a temperatura de saída do compressor que tem eficiência de 0,75. Se ao entrar no compressor adiabático, o fluido refrigerante está no estado de vapor saturado a 258,15 Kelvin e a pressão de descarga é de 12,025927 bar.
Utilize a equação virial truncada no segundo coeficiente. Alguns dados já percebemos aqui. Primeiro, já deu aqui nossa eficiência. Se trata de um compressor. Nós sabemos como relacionar a eficiência com o real e o isentrópico. E o compressor é adiabático, mas não adiabático reversível, que é igual a zero, mas teremos que supor um ΔS igual a zero, que não será real, será uma isentrópica, e nós utilizaremos a eficiência depois. Fora isso, nós temos que inicialmente ele está no estado de vapor saturado e nós temos a T1 na entrada. Ou seja, nós podemos pegar P1 através de Antônio. E a P2 é dado por esse valor aqui. Esses aqui são os dados do fluido refrigerante. Caso queira dar uma pausa para tentar resolver sozinhos, mas já dando continuidade aqui. Esse daqui será o gráfico desse sistema. Já dá para se observar algumas diferenças. Por exemplo, se trata de um gráfico T por S, não mais um gráfico T por V. Além disso, nós observamos que nós não fazemos a variação aqui de temperatura aqui, por exemplo, fazendo apenas 2 caminhos, nós fazemos 3 caminhos. Por que isso ocorre? Porque agora naquele valor lá de CP só pode ser utilizado a uma pressão muito baixa, uma pressão de referência. Essa expressão de referência é dada para aquele T de referência lá, onde S igual a zero. Através do Antônio, pegaremos o P de referência. Então, teremos aqui, e por se tratar aqui de um isentrópico aqui a 90 graus, um real, passa por eficiência um pouquinho mais curvada aqui, tendo certa diferença de temperatura, nosso isentrópico, nossa temperatura real de saída. Ou seja, que nós também teremos 2 caminhos diferentes em cada caso. Porém, esse primeiro caminho aqui inicial sendo o mesmo. Através de Antônio, obtemos aqueles valores lá que eu comentei. Assim, também podemos obter a temperatura relativa 1, nós já temos a T1, e o dBdt1. O primeiro caminho que nós vamos fazer será aquele ΔS isentrópico. Porém, como já vimos, dado por esses caminhos lá, o ΔS isentrópico será zero. Nosso ΔS1 é possível ser calculado pela seguinte equação, nós já calculamos os valores. Temos isso aqui. Porém, nosso ΔS2 e 3, nós não podemos, pois nós não temos o T2 isentrópico. Então, nós vamos abrir eles e já mandar isso aqui para o lado esquerdo aqui. Ficou negativo. Vamos abrir eles, deixar em evidência nesse segundo termo aqui. Passa ele como aqui total, passar dividindo. Fazendo divisão, temos isso aqui. Abrimos TR como T2 isentrópico seu TC. Assim, ficamos apenas em função de T2 isentrópico. Através de métodos numéricos ou soube, obtemos que o T2 isentrópico tem o seguinte valor. Assim, calculamos sua temperatura relativa, seus betas e seu dBdt2 isentrópico. Assim, poderemos calcular nosso ΔH isentrópico, que será dado pelos seguintes caminhos. Porém, agora, infelizmente, nós já temos dados para calcular todos esses caminhos sem ter que fazer aquela junção, por já ter o T2 isentrópico. Fazendo a soma, obtemos o seguinte valor, aplicando a eficiência de forma dividida por se tratar de um compressor, obtemos esse valor. Agora, pela equação de energia do sistema aberto, temos isso aqui. Não temos dado de velocidade, não temos dado de altura, é adiabático, então Q é igual a zero, dNu de T é igual a zero. Assim fica N ponto vezes ΔH é igual a W, passa o N ponto para lá, utiliza a base molar de 1 mol, ΔH é igual a W, ou seja, W é igual a esse valor aqui. Porém, nós também temos que descobrir a temperatura de saída. Então, vamos pegar aqui o ΔH real e igualar cada uma das suas partes. A parte 1 nós já temos seu valor, já as demais partes vão ficar em função de T2, que nós desconhecemos, nos seus betas e seu dBdt. Passamos isso aqui subtraindo, obtemos isso aqui, abrimos essas equações, deixamos o R em evidência, passamos ele dividindo, ficamos isso aqui. Recebo também TC sobre PC, deixamos assim de forma. Observe que aqui nós não abrimos beta e dBdt individualmente, porque como nós vimos no vídeo anterior, nós fizemos aquela simplificação, adjuntar eles da seguinte forma, obtendo esse valor aqui, os coeficientes um pouco diferentes aqui em cima. Abrindo TR como T2 sobre TC, novamente preços numéricos, ou um SOAP, obtemos esse valor aqui, como você pode perceber, um valor maior do nosso valor de T2 isentrópico. Indo agora com as demais coisas teóricas que nós vamos precisar saber. Primeiro, nós agora estamos trabalhar em toda a parte do vapor, ou seja, toda a parte direita do nosso bifásico. Mas e como trabalhar no líquido, como trabalhar no meio do bifásico e como atravessar o bifásico para trabalhar no líquido, caso nós precisarmos trabalhar. Então vamos primeiro começar com isso aí, atravessar o bifásico, vaporizar. Vaporizar é você passar ele do lado de líquido saturado até o ponto da direita do bifásico, que é o ponto de vapor saturado. Condensação seria nada menos também a menos vaporização, ou seja, são dados pela mesma equação. Porém, como achar esses valores de vaporização, esses ΔH e ΔS? Primeiro, temos que a vaporização a temperatura normal de ebulição, esse Tn, que é um dado tabelado, por exemplo, da água a 100 graus Celsius em PC, será dado sempre pela essa equação de Heidel. Porém, eu não quero apenas saber
na temperatura normal de vaporização? Sim. Então, nós utilizaremos a equação de Watson, que ao utilizar Reidel dentro dela, aqui, para esse ΔHn de vaporização, nós obtemos, utilizando outra temperatura qualquer, obtemos o nosso ΔH de vaporização a uma temperatura qualquer. E para obter aqui um ΔS, nós vamos utilizar a seguinte equação aqui, mas sabemos que a variação de energia de Gibbs apenas quando tem mudança de fase será zero. Assim, isolando ΔS, obtemos a seguinte equação. Nós utilizaremos aqui então o ΔH de vaporização, que nós precisamos de Watson, e para Watson nós precisamos de Reidel. Ou seja, com essa sequência de equações nós conseguimos calcular nossa vaporização de um lado para o outro do bifásico. Porém, agora nós condensamos ele, por exemplo, menos vaporização, e paramos ele no líquido. Como trabalhar ele no líquido? Para isso, nós utilizaremos a equação de estado para líquido, que é Hackett. Eu não sei se o exercício peça para você utilizar outra equação. Hackett será dado da seguinte forma: VC vezes C elevado a 1 menos TR sat elevado a 2 sétimos. Observe que aqui se trata de um elevado e um elevado logo em sequência. Ou seja, muito dado isso aqui, que é elevado a elevado. E VC e VC são os dados revelados. A variação de entalpia será dada da seguinte forma: observe que aqui se trata de um CP de líquido, ou seja, também é tabelado, mas não fica naquela mesma tabela de vapor. Então, cuidado com isso aí. E temos aqui que, para ver mais coisas, isso aqui. O VL, dado isso aqui, T. Temperatura para líquido, uma temperatura pequena, um DVDT, como se a gente viu em cálculo 1, será naquele ponto lá, mas para aquele ponto com pequena variação, sobre aquela pequena variação, com essa variação tendo um limite para zero. Ou seja, isso aqui também será um valor muito pequeno. Pequeno vezes muito pequeno é praticamente zero. Então, nós consideraremos. VL por número dependente de pressão, então ele será constante aqui. E essa integral bem simplesinha. Pronto. Aqui nós temos nossa variação de entalpia para líquido. Bem simplesinha. Agora, o bifásico. Primeiro nós temos que saber quando caímos no bifásico. Isso vai acontecer quando o nosso ponto 2 de entropia do vapor saturado for maior que o nosso ponto 1. Observe que é o ponto de vapor saturado, não o ponto 2 em si. Ou seja, aquele ponto na mesma temperatura no extremo direito do bifásico. Para o bifásico teremos então algumas facilidades. Por estar no meio do bifásico, a temperatura é constante, ou seja, nós teremos certeza de qual a temperatura de saída, que será a própria temperatura de saturação. Porém, por outro lado, nós não temos essa certeza de composição, como no vapor é 100% vapor, no líquido é 100% líquido. Nesse caso, vai se tratar de uma fração de cada um, nossa propriedade naquele ponto. Ou seja, uma fração de líquido vezes a propriedade ali no líquido saturado, do extremo esquerdo, mais a propriedade de vapor vezes a fração de vapor vezes a propriedade de vapor no extremo direito ali, daquela temperatura. Só que por se tratar apenas de líquido e vapor, nós temos que a somatória da fração dos dois será igual a 1. Isolando XV, obtemos isso aqui, substituindo ali, obtemos isso aqui. Porém, também temos que nossa propriedade aqui no vapor saturado, no líquido saturado, por exemplo, será a nossa propriedade do vapor saturado menos a vaporização. Nós passamos do lado direito para o lado esquerdo. Seja dado pela seguinte forma. Substituindo, obtemos isso aqui, multiplicando cada termo e simplificando, cortando os MVs, XR e tudo mais, obtemos essa equação bem simplesinha, com propriedade de vapor saturado e delta de vaporização, sendo valores que você consegue calcular facilmente. Então, podemos intercambiar entre nossa propriedade do ponto e nossa fração de líquido. Se nós tivermos um, nós descobrimos o outro, intercambialmente. Indo para o exercício para fixar isso, deixar isso bem mais simples. Determine a fração de vapor e líquido na saída e o trabalho produzido em uma turbina cuja eficiência é 0,8, quando vapor de água expandido adiabaticamente 35 bar e 573,15 Kelvin até 0,5 bar. Utilize a equação virial truncada no segundo coeficiente. Esses aqui são os dados. Vou dar uma pausa aí caso queiram resolver sozinhos, mas já continuando aqui o exercício. Teremos essa seguinte configuração aqui. Já dando spoiler aqui, já falando que a verificação vai dar bifásico, mas como já treinamos já superaquecido, vamos agora trabalhar com bifásico. Agora, nós não vamos mais trabalhar daquela fórmula de delta direta, nós vamos fazer outra forma de calcular, que será por ponto. Então, para isso, nós vamos descobrir o ponto 1, o ponto 2 e tudo mais. Para descobrir o valor do ponto, nós fazemos o delta de 0 até o ponto, porque o delta nada mais é que o valor final menos o valor inicial. Se o valor inicial de H, por exemplo, ali na eficiência é 0, será o próprio valor do ponto, nosso valor final. Então, será dado por seguintes caminhos aqui. Esse primeiro, no ponto 2 de vapor saturado, isso aqui, no ponto 2, ponto 1, quer dizer, será dado por isso aqui. Percebam que a coisa entrópica é uma linha reta de 90 graus, e o outro vai aqui um pouquinho mais à direita, porém ainda continuará caindo bifásico esse exercício. Porém, em alguns exercícios pode acontecer que, enquanto o seu isentrópico cai no bifásico, o seu real, se tocar um pouco mais à direita, ele sairá do bifásico. Mas não será o caso desse exercício. Temos aqui, através do Toane, nossa PRF, nosso T2 SAT. Nossos TR serão dados da seguinte forma. Nossos betas serão dados da seguinte forma.
Pensemos que está do beta sat e do 2 sat, sempre não do 2 isentrópico ou 2 real. Nossos DVD serão dados da seguinte forma. Nosso Riddle será dado com esse vapor, com esse valor, e nosso Watson serão dados com esses valores. Nosso ΔS também serão dados com esses valores. E como nós temos aqui que nosso ΔS isentrópico é igual a zero, ΔS isentrópico não é nada mais que S2 isentrópico menos S1, ou seja, S1 é igual a S2 isentrópico. Calculando nosso S1 e nosso S2 de vapor saturado para checar se estamos bifásicos ou não, ele será dado pelas seguintes somatórias. Percebam que o primeiro aqui valor é igual para ambos. Nós calculamos os demais, temos os seguintes valores. Fazendo as somatórias, obtemos os seguintes valores. Aqui já percebemos que nosso ponto 2 de vapor saturado é maior que nosso ponto 1. Ou seja, se trata de bifásico. T2 isentrópico é igual a T2 sat. Então, nosso ponto 2 isentrópico será dado pela seguinte expressão. Porém, nós temos nosso ponto 2 isentrópico, nós vimos vai ser igual ao ponto 1, cujo nós já calculamos. Ponto 2 nós também já calculamos. Nossa vaporização nós também já calculamos. Substituindo, então, e calculando que x2 de líquido, fração de líquido isentrópico, obtemos o seguinte valor. Agora, calculando que nosso ΔH isentrópico será dado por o ponto 2 isentrópico menos o ponto 1. Nosso ponto 2 é dado novamente pela equação ali, de propriedade no meio do bifásico, juntando, obtemos isso aqui. Calculando ali nosso ponto 1 e nosso ponto 2 de vapor, então, cada termo, calculando, obtemos os seguintes valores. Somando tudo, obtemos os valores, substituindo lá, substituindo com XL isentrópico já calculamos, achamos a variação de entalpia isentrópica. Utilizando a eficiência, multiplicando nesse caso para se tratar de uma turbina, obtemos o seguinte valor. Pela equação de energia do sistema aberto, novamente no sinal de energia, sem dado de altura, N dt igual a zero, linha diabática, assim vamos ficar com ΔH igual a W. Então, o trabalho será igual a esse aqui. Porém, o exercício também pede nossa fração de líquido vapor na saída. Nós apenas tínhamos calcular isentrópico. Como calcular a fração real? De forma semelhante ao último exercício, nós pegamos nosso ΔH real que nós calculamos com eficiência, falando que ele é o ponto final real menos o ponto inicial. O ponto inicial nós já calculamos. Nosso ponto final será dado por isso aqui com a fração de líquido real. Substituindo, obtemos isso aqui, nós já calculamos todos os valores. Então, nossa fração de líquido será isso daqui. E nossa fração de vapor nada mais é que 1 menos nossa fração de líquido, que será esse valor aqui. Assim terminamos nossa primeira parte aqui, no nosso segundo vídeo, e agora vocês vão continuar com o vídeo na sua parte de calor de reação.